Todo esse trecho de barro era uma área preservada de agroecologia na zona rural de Garanhuns. Moradores da região disseram que no dia 23 de julho, máquinas derrubaram árvores e depois desse dia, pássaros desapareceram. Isso aqui era uma área sítio, não tinha estrada, apenas uma estrada que vinha para dar localizações a outros sítios e não tinha o que a gente vê hoje. Essa devastação aqui. A gente tinha uma cerca aqui e foi derrubada. Foi totalmente arrancada. Ninguém nem chegou nem para dizer o que era que estava fazendo. Cerca de 60 metros desse espaço devastado faz parte da propriedade de Dona Maria do Socorro, agricultora familiar, moradora do sítio Flamengo, desde a década de 80. A agricultora diz que, depois de reclamar do descaso, recebeu a visita de um servidor da prefeitura de Garanhuns. Meu marido foi fazer entrega na FETAP das hortaliças que a gente cultiva. E quando ele voltou, aí viu os tratores vindo para cá, ele acompanhou. E eles pararam lá embaixo, aí já começaram a derrubar as cercas. Aí ele disse, espere um pouquinho que eu vou chamar minha esposa, que não pode não mexer aqui. Eles esperaram, aí no momento eles telefonaram para o fotógrafo da prefeitura e ele veio. Ele disse, não, Dona Socorro, eu sei que a senhora tem os capião, ninguém vai mexer não. Aí eu acreditei, né? Quando eu cheguei aqui em casa, derrubaram. Passaram uns 3 dias lá derrubando. Dona Maria do Socorro comprou o terreno há quase 40 anos. Ela tem documentos que comprovam a posse de 7 hectares de terra. Desde 2009, ela espera a decisão da justiça no processo de uso capião, que está na vara da fazenda. Meu advogado está agindo, né? Mas ele, como é que se diz? 11 anos que faz, e a prefeitura sempre dizendo que tem interesse aqui na área, mas não disse que tipo de interesse que tinha. A Comissão da Pastoral da Terra, entidade ligada à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, tem acompanhado a situação de Dona Maria do Socorro. Havia 15 famílias na época, e aí entrou com o processo de uso capião da área. Dessas outras famílias já saíram. Já saiu o uso capião e o de Dona Socorro vem se arrastando desde esse período. Nossa equipe teve acesso ao projeto de lei enviado pela Prefeitura de Garanhuns à Câmara de Vereadores para que coloque em pauta nos próximos dias a doação do terreno para uma funerária do município. Segundo o projeto, a ideia é construir um cemitério no local devastado, mas o processo de uso capião ainda tramita na Justiça. Nesse caso, nós precisamos diferenciar posse de propriedade. O adquirente de um bem através da uso capião ainda não tem a propriedade daquele bem. Ele tem o desejo de ser o dono, mas essa propriedade só vai ser confirmada através de uma decisão judicial ou mesmo uma decisão administrativa via cartório. O prazo para adquirir uma propriedade através da uso capião varia de caso para caso. No caso da uso capião rural, esse prazo é de no mínimo 5 anos. O possuidor também não deve ter outros imóveis. E a terra a ser usucapida deve ser de no máximo 50 hectares. O possuidor também tem a obrigação de tornar a terra produtiva. E aí a gente se questiona se no curso de uma ação judicial de uso capião, alguma das partes pode vender, doar ou alugar aquele bem que está sendo discutido. E a resposta é que não seria prudente, tendo em vista que a propriedade ainda está sendo discutida. O mais seguro é aguardar o pronunciamento judicial. A atual situação preocupa a agricultora. Eu peço à justiça que tenha compaixão da gente, porque a gente trabalha demais, a gente investiu muito e eu preciso. Aqui a gente trabalha com uma agricultura familiar. E é o ganha-pão nosso, né? Se a gente ficar sem essa serra, a gente não tem como outro meio para sobrevivência, viu? E é uma coisa que eu gosto, a gente aqui cria peixe, a gente cria tudo. Tem os pequenos animais, tinha gado, só sobrou uma só, porque o resto eu tudo vendi para investir aqui. É uma situação e tanto, não é?
Em nota, a Prefeitura de Garanhuns disse que no dia 1º de setembro de 1976 foi aprovada na Prefeitura o loteamento Jardim Garanhuns, com autorização para início de suas atividades, e que nessa localidade a cidadã queixosa afirma ter a posse das terras. Como já é de domínio público, diz a Prefeitura, todo loteamento destina um percentual de terras delimitadas para áreas verdes, equipamentos comunitários e vias públicas. A Prefeitura diz também que, após visitas ao local, onde se encontra uma das áreas públicas daquele espaço, foi verificado que a altura do matagal existente não permitia o deslocamento de materiais de uso da topografia, apontando a necessidade da realização de limpeza em local específico. A Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente diz que não identificou árvores, cercas ou indícios de ocupação do solo que apontassem existir atividades agropecuárias ou agroecológicas. Por isso foram feitos os serviços de limpeza. A Prefeitura de Garanhuns também disse que, nesse caso, as famílias que se apresentam como posseiras dessas terras podem procurar o setor de obras, na Secretaria de Obras e Serviços Públicos ou a Secretaria de Planejamento e Gestão para maiores esclarecimentos sobre as ações em execução. O Tribunal de Justiça de Pernambuco informou que a última movimentação processual foi realizada no dia 9 de dezembro de 2019 e que, com a pandemia do novo coronavírus, os prazos dos processos físicos em todas as comarcas do estado foram suspensos. Esclareceu ainda que esse processo é físico e não eletrônico, de modo que a ação só será retomada de acordo com o retorno das atividades presenciais do Poder Judiciário Estadual.